Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio aí do Vitrine Rock, um espaço aqui para você que trabalha e vive do rock and roll. Hoje estamos aqui com uma banda muito especial, um representante aqui que está na correria já há muitos e muitos anos. Ele aqui é o Alessandro Bob do Kill for Nothing. Tudo bom, né? Beleza? Como você tá, cara? Tamo junto aí, cara. Obrigado por ter aceito o convite aí, cara. Não, obrigado pelo espaço, cara. Você vê muito bom ter um espaço assim pra falar um pouco de trabalho, falar de cena, falar de correria, falar que tem aí a galera meio que lutando pra essas coisas. E tamo junto aí, velho. Legal, cara. O Alessandro Bob, ele é vocalista da banda Kill for Nothing. Ó, ganhei até um presentinho hoje aqui, ó. Vou deixar aqui pra mostrar aqui, ó. Kill for Nothing. CDzinho aqui e obviamente aí em todas os streamings aí, mano, tá tudo aí, né, cara? Se quiserem é só colocar lá, tá tudo certo, mano. Tipo, Spotify, da Apple Music, todo mundo aí, cara, é só procurar, tá online isso aí. Você tá falando ali onde que vocês gravaram? Que vocês foram pro interior, né? Até pra ter uma sonoridade diferente, né? Cara, isso teve... Galera. Cara, é aquela coisa, acho que pra todo mundo que tem banda, né? Cara, a gente sabe como é que é difícil já gravar um álbum, né? E Sim. tudo mais. Isso aqui, na verdade, até o CD já é até uma coisa... Como é que se diz? Já não é igual na nossa época dos anos 90. Não, tal, mano, né? mas é aquele mal... Não é um mal, né? Mas acho que todo mundo tem isso, né? Mais brasileiro, né? Às vezes, tipo, tem que encostar, sabe? Assim, Cara, tem que tocar e tudo mais e tal. Véio. E aí a gente teve essa necessidade de fazer, nosso primeiro trabalho, né? Bonitinho, 9 faixas, vamos fazer ele físico, vai, vamos lá. Eu sei que, mano, pra quem trabalha... arte, né? Isso, criar arte. Acompanhar a música, ler a letra, não sei o quê. Mano, você lembra? Acho que, mano, quando você desceu também, a mesma época que eu. Época. Mas, cara, lembra quando você pegava um CD que você tinha aquele ritual de você pegar, você abrir aquele cheirinho loja, de novo. Pegar. Não, ó, da loja, se a gente for começar a falar de. Antiga FENAC, por exemplo, lá. FENAC, puta. Você ia naquela de Pinheiros? Qual que você ia? A de Pinheiros, com certeza, que era... A gente emendava ensaio na época da outra banda lá, na minha primeira banda. Cara, sabe quando você vai escolhendo o CD por causa da capa? Que a gente não tinha informação. Ó, eu comprei o Slipknot, eu comprei por causa da capa. Não, mas a mesma coisa. O primeiro disco do Slipknot, eu olhei assim, vi aquele monte de palhaço na capa assim. Sei. Aí, tipo, cara, isso deve ser louco. Sabe o que eu peguei? Comprei, tem cara. 2 CDs que eu achei na época. Eu peguei, claro, uma coisa que a gente fazia da banda na época, né? A gente cada um comprava um pra não pesar pra ninguém. E aí depois fazia esse CD ficar rodando entre a banda, assim. Total. Mas os 2 que eu peguei uma vez foi... Mano, imagina você, molecão, tendo banda e tal, já respirando new metal pra caramba. Assim. Tava assimilando ali, né? Aí eu olhava assim e falava, mano, que capa da hora, por que tem essa mão gigante aqui? Aí eu peguei, mano, na hora que escutar, que tinha aquela préviazinha, né, que te botava assim nos fones e tal, e ficava escutando na FENAC. Ah, é verdade. Você podia bipar, né? Aí você tinha uma préviazinha, que, mano, outros tempos. Aí botava assim, mano, você é baião e tal, não sei o quê. Beleza. System foi descoberto assim. Aquele primeiro do System. O primeiro do System. Animal. Aí depois, não sei o quê, vamos pegar outro lá. Cara, o que é esse soldado com asa e tal? Aí se virava aqueles caras com esse cabelo pintado, que porra que é essa? Aí vamos botar lá. Caralho, esses moleque, mano, é tipo o N5 do mal. A gente falava N5 do mal, assim. Aí vai ver, era tipo Linkin Park, tá ligado? Tava bem nas épocas das boy bands pra caramba. Tava pra caramba. E a gente começava meio que fazer essas trocas de assim. O Slipknot, por exemplo, a gente descobriu porque tinha um primo de um guitarrista nosso lá que ele trazia as novidades, assim, sabe? Então foi assim com Deftones, foi assim com Slipknot, acho que foi Fear Factory, alguma coisa assim, que também tinha. E o Korn? Cara, o Korn foi engraçado, que o Korn pra gente, pelo menos pra mim, foi aquele clipe da Frinkadelish lá da bala. Dos desenhos. Que foi o abre alas. Desculpa, os desenhos não. A capa desse disco, ele é daquele desenho. Mas sabe o que era foda aqui pra mim? É o que eu acompanhava pra caramba. Tinha também os desenhos no clipe, Não, mas tinha. Mas uma coisa que era legal... Spawn, né? Então, é que eu acompanhava o Todd McFlane. Você acompanhava? Eu acompanhava, porque eu adorava Spawn. Eu amava o Spawn. Nossa, e aí já vi aquelas trilhas sonoras daquele filme horroroso. Não assista, por favor, mano. Se você não quiser... Agora já era, vamos ter que assistir. Assista, vai por conta, mas vai pra trilha sonora, né? Mas assim, eu lembro que por causa dele, você fala assim, pô, o que o cara tava ilustrando? E sabe como uma coisa puxando a outra? E aí, beleza. Aí quando eu lembro que quando estreou o clipe, velho, aí pra mim foi uma virada de chave geral, assim. É muito louco aquele clipe do Korn. Sabe aquela coisa de brincadeira? Fala assim, você é agente do tempo, você quer acabar com a Kill for Nothing? Vai exatamente nessa data da estreia desse clipe e não me deixa ver. Porque foi ali que virou tudo, assim. É ali que eu quis ser vocalista. É mesmo? Ali que eu comecei a querer, de fato, seguir tudo, sabe? A gente tá falando o quê? De 98? Cara, é porque chegou tarde aqui ainda. Chegou tarde ainda. Eu lembro que já tava rolando muita coisa, porque se a gente pega...
discografia do Korn mesmo, quando saiu o Freak on the Leash, tinha vários outros singles juntos, que todo mundo pensava que era na mesma bolacha, e era 3 CDs que já tinha. É verdade. Sabe? 3 álbuns, assim. Aquelas que a Adidas, acho que se não me engano já era anterior. Ó, na época eu lembro que quando a gente começou a conhecer Korn, né? Já tinha Adidas, já tinha... A Blind já tava estourada pra caramba. Blind é um puta som. Tinha a Clown, se eu não me engano, também, que é aquele clipe da escola. Então todo mundo já meio que... Mano, quando pegava ia outra coisa também, né? Que a gente tinha uma outra coisa da época. Nossa, eu tô caguetando muito a minha idade, vai. Mas beleza. Quando a gente tinha aquele ritual de ir até a Galeria do Rock. Porra, eu ia falar de Galeria do Rock. Pra pegar CD, aquela véio. fita, uma fita aleatória, cassete, tipo, Total. mano, de tal, com uma, sei lá, uma junção de clipe ou alguma junção de alguma coisa, pra você falar assim, mano, o que é isso aqui? E aí tinha, mano, o que eu tive de fita de Korn, Incubus, pegava Seven Dust na época, assim, sabe, que a gente comprava, e era tipo... R$10, R$20 uma fita dessa. Sim, assim, né? tá ligado? Na nossa época, essa época a gente ainda teve essa coisa da... Por exemplo, alguém comprar... Isso já começou já nos discos, Sim, né? No sim. vinil. Mas a gente ainda também pegou essa galera que a gente comprava o CD e gravava fita. E espalhava. Não, e e fazia até o coletânea. CD mesmo. Não tinha playlist. Quando a galera coletânea ficava era pegando aqueles... dificinha. Sabe aqueles CDzinhos que a gente comprava pra ficar... Vai, vamos, vai lá, copia pra mim, faz uma coisa pra mim. Aquele CD meio zoadão, assim. E o cara, mano, vai, só imprime, tira uma cópia aqui da capa, só pra botar a capinha ali, pra deixar tudo certinho. Porque, querendo ou não, ainda tinha a tradição de botar as capinhas em ordem alfabética, certinho, do artista, certinho. Tinha. Mas aí que tá. E aí, tipo... Mas a gente tinha aquela coisa ritualística, né? De comprar um CD... Às vezes chegar em casa, às vezes abrir, aí ver que tem as letras ali, aí escutar faixa por faixa, sabe? Tinha uma coisa assim. Tinha. E depois a gente começou a ver que foi sumindo, né? E eu acho que você falou uma coisa interessante esse negócio do Korn, porque acho que realmente, eu acho que você falou um negócio que é verdade. O Korn, ele é uma banda muito americana, né? Ele acho que já estava muito estourada. Essa Sim. cultura que nós vamos entrar agora, que é a banda que acho que é o mais pra... não pra definir o Kill for Nothing, porque eu vi que tem muito elemento Ou de como os muita jovens coisa. falam agora, o sabor new metal, né? O sabor new metal. Porque pra gente O entrar sabor, nessa sim, coisa sim. do new metal, eu acho que já estava ficando bem enraizado nos Estados Unidos e talvez aqui no Brasil chegou. Porque, cara, eu não sei, quando começou essa coisa do new metal chegando pro Brasil aqui, não sei qual que é a sua percepção, Bob, mas teve umas barreiras aqui no Brasil, né? A galera não gostava muito do new metal. Mas isso não é metal. Eu não Cara, sei, porque essa coisa do rap... É que eu lembro mais ou menos porque, assim, eu lembro que a gente... Era uma coisa meio que ritualística quando a gente gostava de rock, né? Sim. Às vezes eu era uma turma que te apresentava, às vezes era um cara que era o cara que, sei lá, era o bambambam ali da turma que trouxe, olha, tem esses álbuns aqui, se você ter que curtir rock ou curtir alguma coisa, Sim, você tem que ter começa por aqui, ó. Você tem que estudar isso aqui, porque depois eu vou fazer um questionário por que você usa essa camiseta. Por exemplo, o cara te via com a camiseta do Def, fala assim, Mas essa você camisa do conhece Def, aí me fala uns 3 álbuns do Def. Aí você fala, caralho, aí você fica meio que não sei o quê. Verdade. E eu lembro que na época, cara, quando chegou o New Metal, foi aquela coisa que conversou com aquela geração exatamente ali. Sabe? Foi aquele momento de transição pra todo mundo, né? Pegou uma garotada mesmo. E a gente, né? a gente tava desenvolvendo, né? Tipo, mano, é que foi tudo. Sabe aquele, tipo, a trilha sonora para aquele momento certo da galera que era ali, que tava meio que no colegial, ali e tal, não sei o quê. E quem já curtia, fala assim, pô, isso aqui conversa comigo. Não precisa ficar preso a um Metallica, preso a um Precisa pegar Iron lá o Maiden. Judas Priest, Iron Maiden. Não precisa ficar preso ali. Megadeth. Isso conversa comigo, porque vai trazer o quê? Trazia. Querendo ou não, tinha um pouco de moda também, né? Porque tinha a questão da todo mundo vestir Adidas, sabe? Tipo, sei lá, era uma coisa que era Coisa mais... de rua, né? Não só de rua, era inclusivo, cara. E era uma palavra que era engraçada, porque não é uma coisa que hoje a gente tem como conceito e realmente a gente defende muita coisa de ser uma banda inclusiva, né? Mas era uma coisa que era realmente para todo mundo. Então não importava se você era, sei lá, verde, azul, seja lá o que for, mas era para todo mundo, assim. E todo mundo começou a falar, pô, eu consigo fazer parte disso. Então, até começou a ter bastante banda, até na época de Mina também, sabe, assim. Até, pô, você via com a representação de New Metal mesmo, você tinha Kiris, você tinha umas outras bandas, assim, que traziam as mulheres, por exemplo. Sim. Assim como também tinha a representação um pouco mais, representação negra, como Seven Dust e outras bandas, assim. Sim. Então, você vê que era todo mundo fazendo parte de um bolo gigante e todo mundo meio que absorveu isso pra cá, né?
Puta, pode Porque crer. depois do New Metal, depois veio o emo, e aí veio outras coisas Então, também. acho que não sei se juntou muito e a galera ficou muito presa. Eu lembro que assim, eu comecei, por exemplo, o primeiro disco do Slipknot, eu lembro que eu ouvi muito. Sim. Depois eu fui dando uma largada, assim, não por... Foi largando. Sim. System of a Down também e tal, não sei o quê. Eu lembro que eu tava na faculdade e os amigos já falavam assim, System of a Down é New Metal, não curto. Sabe assim, já Mas engavetando. sempre Entendeu? teve, sim. E aí eu falava assim, não, mas peraí, cara, não é porque é New Metal que é ruim e tal. O próprio Korn, não vou falar pra você que eu ouvia Korn pra caramba. Eu tenho esse CD do Freak on a Leash e tal, eu tenho esse disco e tal, não sei o quê. E, cara, uma coisa que me chamou muita atenção, por exemplo, no Korn. O show do Korn é foda, mano. Mano, aqueles Eu primeiros shows... que nem, por exemplo, um show que marcou pra caramba, que eu lembro que chegou até ser... De alguma forma foi... E tem tudo a ver com isso que você falou da galera, da Você turma. lembra do Stock 99? Isso que eu ia falar. Mano, Se você botar no YouTube não tinha aí, ó... como. Foi pra gente, 99, Cara. você viu o que tava acontecendo no estoque, aí você tinha tanta banda envolvida ali, não tinha como. E na hora do Korn, é claro que hoje, aliás, acho que até no... Aquele Netflix ajuda a gente aqui também. Tem até um documentário Tem um muito documentário bom, do que Woodstock. aí você consegue ver os pormenores, e é engraçado a gente ver hoje em dia, porque é uma visão como a gente via na época, que aí vê aquele mar de gente e tudo mais. Cara, e teve tal, Rage e Against tudo the mais. Machine, Não, aquele festival... os caras botando Vai. fogo, velho. A gente que tá de fora. Porra, Pra gente foi do caralho. Demais. Do caralho. É Tudo. que depois a gente vê no documentário que tiveram todas Pô, teve todas umas coisas zoadas pra merda lá, caramba, tal, mas, poxa, mas foi contra a pra mulher gente. e tal. A gente vendo isso aqui acontecendo, foi um boom É gigantesco. que pra gente, de você não cabeça. sabia que tinha sido num lugar de exército, que não tinha água, Mano, que não sei o ninguém- quê. é só Só uma- que quando você vê aquele mar de gente, Sim. cara, o Rage Against, os caras metendo fogo na bandeira e os caras metendo fogo no carro lá no fundo, você fala, mano... Não tinha Que é como, isso? cara, você fala assim, pô, e a gente jovem ali, e outra coisa também, que teve essa questão da transição, porque a gente é uma geração de transição, né? Sim. Então, por Verdade. exemplo, você pegava a galera do rock que era mais truzona mesmo, quando via que tinha a questão da barreira ali, né? Porque você tinha a Metallica, você tinha as bandas mais tradicionais, que eu chamo bandas de escola, né? É Sim. a banda que era do fundamental. é o ensino Você tem que é o ensino começar por ali, fundamental. É o ensino fundamental. Total. Aí, beleza, você vai ali e daqui, depois você vai para o segmento que você quisesse, tá ligado? Aham. E a gente começou a ver, eu não sei se você estava tendo essa mesma impressão, que chegou um patamar que os próprios caras já não estavam conseguindo fazer coisas novas. Sim. E não tava. Não E tava. aí você via que tudo que era meio novo, às vezes até a gente gostava, mas chegava alguém pra falar assim, pra dar uma credibilidade, falar alguma coisa, falar assim, não, isso aqui não é tão legal. Aí você ficava tipo assim, poxa, mas eu achava legal isso. Aí você era justificado porque você achava legal. É verdade. E aí tinha uma coisa assim. começou a ter essas brechas, que aí vinha a Rage às vezes, fala, pô, isso aqui é interessante. Ou Korn mesmo. Aí você vai pegar, sei lá, O Limp Bizkit Limp Bizkit da arrebentou ali vida também, naquele 99, hein? Puta e aí começa merda. a ter as vertentes. Aí começa a ver que você tem. Olha isso. Imagina a gente meio que, sei lá, cortando mato, depois você escolhe. Mano, você vê, acha uma puta vila de uma rica de coisa, de oportunidade. Você não vai abraçar? Aí você vai abraçar. É. E meio que a minha galera praticamente foi isso. Ainda mais depois virando da musicista e querendo fazer parte disso. Aí você começa a ver até com outros olhos, assim, algumas coisas, sabe? Tipo de. Verdade, cara. Análise vai que vai. Cara, põe aí, galera. O Woodstock, Korn 99, meu, o show dos caras tava um absurdo, a galera pulando ali. Você falava, Não, "Caraca, todas as bandas cara." que até a pessoa vai estar gostando hoje em dia, se você botar o Stock 99, provavelmente ela já tocou ali. Sim. E provavelmente foi um show do caramba, tá ligado? E, cara, eu fui também quando teve aqui, uma vez, não sei se você foi naquele que teve Ozzy, Black Label Society e o Korn abriu. Eu fui e foi complicado de ver esse show. Foi complicado. Cara, o Korn fez um puta Não, do primeiro que eu já som, tinha cara. isso- eu já tinha E ali ido- me impressionou, porque ali eu vi. Não, Eu mas falei, se lembra "Caraca, que o velho, Korn esses tinha caras-" vindo antes até. Então, mas eu até então nunca tinha visto o nada ao primeiro vivo. Korn eu fui, que foi lá no Credit Card Hall. Tá. Que eu lembro, Nossa, mano, bom, foi hein? animal. E ainda é engraçado Card que o Hall álbum já não bastante, era um álbum tão interessante, mas, mano, pra gente, Brasil, conhecer Korn foi animal. E eu lembro que, beleza. E eu lembro que nesse show do Ozzy, foi a primeira vez que eu escutava uma amiga minha, Heidi, ó. Mano, beijo pra você, que se não fosse você, eu não teria ido nesse show do Ozzy. Que ela comentava que essa é aquela pessoa que fala assim, mano, o Ozzy tá morrendo, é melhor você ir. Naquela época, tá ligado? O velho E eu aguentou, ficava né? assim, meu Deus, eu tenho que ver o Ozzy. E foi isso. E aí eu lembro que juntou o Ozzy, eu vi que tinha um core junto, eu falei, pô, beleza. E eu não sei, mas foi complicado assistir aquele show, meio assim, porque todo mundo enchia o saco do core.
Ah, total. Todo mundo, você tava numa pista ali, os caras tipo, não, que bosta de banda, que bosta. Eu tô curtindo, tá tudo bem. É, lógico. Mas foi animal pra mim. Não, foi e assim, de novo, eu não vou falar que, Korn, minha banda de cabeceira, eu ouvi muito. Eu também dei uma desligada, assim, eu ouvi o primeiro disco e tal. Isso que você falou é muito verdade. Eu acho que, falando pelo meu ponto de vista, tá? Depois até vou te fazer uma pergunta na sequência. Até pra gente realmente saber. Não sei se você sabe diferenciar o nu metal do new metal, né? Porque o nu tem aquela coisa. Sim, enfim, sim, a gente chega lá. sim. Mas eu também achei uma coisa meio. Acho que tava achando tudo muito igual. E aí o Korn também não me levou isso adiante. Tipo assim, eu já ouvi o Freak on a Leash, eu já conheço a discografia dele, né? Sim, Às vezes fica com uma sensação dessa, né? Mas... E eu meio que tinha deixado de lado o Korn, assim, né? Não tinha seguido. O Ozzy, Black Label e tal. Sim. A hora que eu vi o show, consegui... E esse show foi na arquibancada. Dificilmente eu vou em show em arquibancada. Eu vou em pista e tal. Eu também sou. E eu consegui, cara, assistir, sabe? Sentar e assistir um show, assim... Ia no show de metal. Cara, a hora que o Korn entrou, eu falei, cara, que puta som timbrado, equalizado, comprimido bastante. E olha que era E detalhe, porque o antigo... Iluminação. Eu não sei quanto a você, mas... espetáculo, velho. velho. O antigo Palestra, eu achava que era muito mais... Sim, antes do Allianz. Era antes do Allianz e tal. Sim, mas o Palestra, mesmo antigamente, ele era meio que acusticamente melhor. Eu gostava demais. Eu gostava demais. Porque eu fui depois... Eu fui lá depois de... assisti muita coisa lá, cara. O Queen of Stone Age, acho que eu fiz lá também. Acho que eu vi o show do Titãs recentemente também, desse retorno lá. E pra mim mudou, tá ligado? Mas eu lembro que na época, nossa, aquele som, é claro, é outro padrão e tudo mais. É claro, eu não sei como é que... É que é a coisa, eu queria ter o conhecimento que eu tenho hoje pra entender o que aconteceu, tá ligado? Porque mas é só tem essas variantes também, né? Então não tem jeito. Ainda mais festival, a gente sabe como é que é complicado o som de festival, essas coisas assim. O Bob, deixa eu te perguntar até, então, chegando nessa pergunta, você que é mais especialista, eu acho que até pelo som e tal, qual que é a diferença do nu metal pro new metal, assim, que é uma coisa que até que pareceu meio junto, né? Cara, é que depende, é que assim, tem uma questão de nomenclatura, claro, que é aquela questão de até de falar e praticidade de falar, que é uma coisa que, bem, como você quiser dividir, vai ganhar de você. Eu acho que assim, tem muita, pra mim, acho que chega até a questão de comportamento e de estilos de banda. Porque até então tem e uma questão também de época, vamos dizer assim, sabe? Se a gente pegar aqueles anos ali de 97 até 2000 alguma coisa, assim, você tem uma safra que se a gente botar naquela árvore genealógica e tal, é tudo a mesma farinha do safra, que é claro que depois vai ter suas ramificações e infelizmente comercialmente todo mundo começa a querer pegar um título ali, tá ligado? De alguma coisa ali, tipo, não, mas eu não sou new metal, eu sou isso aqui. Até recentemente eu participei de um outro podcast que a gente estava conversando sobre isso, que é uma coisa que até reflete um pouco hoje em dia. Você não consegue ser uma banda extremamente focada no estilo. A gente defende new metal porque foi uma coisa que a gente entrou em consenso desde a criação da banda, por exemplo, que é uma coisa que fazia bem pra gente, a gente se sentia representado a partir dali. Show. Sabe? Então acho que aí foi que trouxe até a autenticidade de tudo e tal. Até teve umas épocas, no começo, os caras falavam assim, vocês são mó Korn B. Aí outro pensava, mas você me lembra Band Vane. Mas você me... Eu falei, beleza, porque eu quero lembrar a época, sabe? Eu quero representar São referências, né, pô? E beleza, e é aquela coisa. Uma coisa você tem que uma pessoa partir, gostar né, de alguma coisa, infelizmente você vai trazer alguma memória afetiva de alguma parada que você gostou, tá ligado? Claro. Então, pra mim, tava na linha. Mas hoje a gente sente que, tipo, às vezes, para conversar com o New Metal, você tem que ter as suas áreas de intersecções nas outras áreas também. Show. Então, por exemplo, tem o New Metal, mas aí você pode meio que abraçar ali o Metalcore. Aí você pode abraçar uma outra segmento assim. E aí você vai como eu falo, você consegue trazer essas articulações, sabe? Como se fosse aqueles anéis de Olimpíada, que é todo mundo interligado. Sim, tem E na época mesmo, se a gente for levar pra época, foi mesmo assim também. Sabe? Então, às vezes, o cara fala assim, mas qual que é o nu? O nu não é mais o rap metal. E aí, mas isso aqui não é mais não sei o que metal. Aí você fala, mas você pode fazer, sei lá, você pode fazer um goiaba metal se você quiser, mas... Entendeu? Boa. Então, assim, a gente considera, pelo menos assim, new metal foi realmente aquela época, e aí você tem suas ramificações. E aí, cara, se a gente for pegar... Pode-se dizer que o new metal é um pouquinho antes pra depois vir o nu metal ou foi tudo meio... Eu acho que é tudo meio uma farinha, velho. É a mesma farinha. A gente que também tem essa coisa de... A gente, né? Não sei, né? O mercado, acho que tem essa coisa de querer classificar. Sim, é o mercado, sim. De você... Qual prateleira que eu tô, né? Exatamente. Porque a gente entende de você querer realmente
ter que ter um público, porque Sim. você tem que cativar um público e tal. Sim. Me parece ser isso mas não precisa ser uma regra também. a É, o ponto que de, né? então, mas é aquela coisa, né? A gente sempre cai naquela discussão de tipo, até onde a gente consegue discutir isso com as pessoas, né? Aham. Porque é uma coisa a gente, como banda, falar com o contratante, ou meio que jogar para outras bandas para terem uma ideia, ou até mesmo para o público entender. Então a gente tá falando com, tipo, 3 livros das prateleiras para as coisas acontecerem. E aí Da aquela hora. coisa, como a gente consegue transmitir isso? Como a gente consegue conversar para falar na real, cara? A gente tem que sempre, claro, é meio, sei lá, pode ser até meio banal a gente fala assim, cara, vamos se apoiar, tá ligado? Mas eu acho que é que a gente deixar pelo menos as coisas claras, tá ligado? Fala assim, olha, não, isso aqui, ó, tem mercado, tem mercado. Tem para onde seguir a partir como você meio que fomenta isso, tem como fazer, tá ligado? Aham. E aí a galera, pô, você quer curtir? Às vezes, ó, você não precisa ficar, por exemplo, que nem a gente tava brincando, falando sobre isso, né? Por exemplo, como nosso segmento mesmo, de no metal. Cara, tem muito no metal brasileiro foda pra caralho, assim. Muita banda, cara, que se você for ver, de qualidade, de apresentação, de espetáculo, não perderia pra uns caras assim, como, sei lá, um Cormers e tal, não sei o quê. Até porque a gente não considera uma disputa. Sim. Mas é uma coisa que, cara, se a gente conseguisse abrir os olhos, assim, de ver, mano, ó, tem muita coisa foda aqui que não precisa esperar sair lá pra fora pra dar valor. Sabe? Sim. Até legal você trocar nisso. Daqui a pouco a gente vai entrar Claro. especificamente no Kill for Nothing. Mas você tá acompanhando aí a volta do Rodox? O Rodox? Sim, sim. Porque na época... Aliás, abraço, Fernandão. Cara, esse cara é foda, velho. Fernando é fudido, né, meu? Sim. Toca, hein, mano? Não, eu trombava com ele no Dual Noise, né? Porque ele fazia, tipo, tinha uma parte lá também, a gente já trocou ideia e tudo mais e tal. E vendo ele retornando, assim, vendo como o cara Puta, superou. cara, eu sou fã desde a Cara, época do Corsos, foda. assim, cara. Foda. Eu sou... Aliás, o Rodox pra gente também foi uma representação de uma época muito interessante, assim, também. porque, né? inclusive, pra juntar isso do Fernandão, eu quero trazer o Fernandão aqui, pô. O Fernandão vai ser uma honra trazer aqui, mas agora com o Rodox, então imagina a doideira que deve estar a vida dos caras. Mas eu tinha visto na época o Rodolfo falando, desculpa, o Fernandão falando, Sim. e é exatamente essa questão de que o Rodolfo, o Fernandão até falou assim, porra, bem naquela época, que era essa época do 2000 Sim. e pouco e tal, porque naquela época que o Rodox apareceu, tinha esse racha com o Raimundos, que eu particularmente fiquei puto, mano. Não, mas mano, tá ligado? A época que independentemente das apareceu. coisas que aconteceram Mas depois, é uma puta Raimundos, banda. todo mundo não tinha como ninguém não gostar, velho. Cara, Raimundos era demais. Raimundos né? era Assim, do caramba, Raimundos cara. existe Aquele ainda, ao né? vivo é um dos MTV, melhores né? ao vivo, sabe? Cara, assim. é uma coletânea, tem 40 músicas, cara. É maravilhoso, cara. Eu maravilhoso. hoje em dia eu queria ter um registro daquele, tá ligado? Com a minha banda. Que, meu Deus, cara, todas as músicas são impecáveis, cara. E é uma energia fodida que tá ali. Fudida, cara. Mas o Fernando tava falando disso, de tipo, como a banda apareceu nesse momento errado, entre aspas, vamos dizer assim, porque foi a quebra, mas até ali, o Fernandão falou, cara, se a gente segue adiante, Sim. a gente ia ser a maior banda brasileira de new metal. Isso me deu um estalo. Eu falei, cara, é verdade, mano. Porque assim, eles têm aquele som do groove, da coisa, pô, Já Rodolfo tava mandando vindo, já tava em vindo. Já português. tinha uma tendência já, né? Mas pra vocês, assim, cara, que você trocando ideia com o Fernandão, ou que você viu essa volta do Rodox, parece que vai ser... Cara, uma coisa, a gente tava a gente tava Porrada, até hein, conversando. Eu vou te falar uma coisa, que né, a gente tem um grupo entre a gente. Aliás, se você tiver interesse também, se você tem uma banda de new metal, pode entrar em contato com a gente mesmo. Opa, depois a gente vai deixar os contatos aí do A gente, Fornoff, começou a do Bob, a gente vambora. começou a juntar uma galera do New Metal mesmo, sabe? A gente tem um grupo chamado New Metal BR, porque a gente viu que tinha muita banda relacionada a New Metal e a gente já não se conversava. E a gente tava vendo que, assim, se fosse analisar, a gente não tem uma banda carro-chefe. Sim, Mainstream, vamos dizer, não Sim, tanto sim, mainstream, sim, mas a sim. gente não tem uma banda carro-chefe. As outras bandas sempre são representantes de algumas áreas, mas a gente não tem uma galera, tipo, ó, essa aqui é a que vai puxar o bonde do New Metal pra cima. verdade, E né, tem cara? mó galera esperando assim, apoio. A gente tá que nem fica bem com uma brincadeira. Nossa, você é um pouquinho nerd, One Piece, assim, tá ligado? Ninguém sabe Pode dona crer. da porra do olho ali, vai ficar todo mundo querendo, olha, a gente tá aqui preparado, vamos aí, mas aí quem que vai conseguir puxar? Porque tem que ter uma. Aí, infelizmente, a gente sofre com aquela questão da benção, tipo, de alguém um pouco mais Sim, alto, para os sim. caras falarem assim, não, você pode gostar, Não, vem pra cima, sabe? e acho que é uma maneira até legal isso que você pensar, porque é meio natural mesmo. Por exemplo, você falou do System of a Down, mas quem puxou foi o Slayer lá e Sabe, tal, vai não sei puxando o quê. isso. Mas por isso que você está falando é muito importante, porque isso é uma das maneiras que sim, que o mercado eu acho que tem que funcionar, porque nos Estados Unidos
tem essa coisa do vem cá, uma Sabe passagem quem fazia isso outro. com excelência? E a gente precisa fazer isso aqui no rock, cara. O Ozzy no metal. Fest, cara. Você lembra do Ozzy Fest? Ozzy Fest, o que os caras puxaram de bandas que estavam estourando. caraca. Pô, eu lembro do show da Kiri quando eles tocaram no Ozzy Fest lá. Que eu falo, mano, mas se você via, tipo, como é que. Assim, quem gosta de pesquisar e a gente ainda fica torcendo pra alguém, tipo, chegar e falar assim, galera, vamos fazer um festival aqui, só banda autoral, vamos misturar, fazer essa parada. Vamos pegar essa galera que tem esse cuidado com o material, que tem esse empenho, vamos fazer um festival foda. E dá pra fazer. Dá pra fazer. E aí você pega, mano, você pega aquelas fotos de Ozzy Fest 97, 98, que às vezes tá o Ozzy ali pequenininho, mas o maior representante de tudo que tava Você é acontecendo louco, na época. mano. Você tá... Se você reparar, a galera que tá em volta e ver que essa galera em volta que são hoje em dia, meu Deus, cara. Mas o que que fez? O cara foi puxando. Ó, fica aí então uma sugestão, hein? Quem sabe o Rodox nessa volta já não puxa essa turba do New Metal aí. E, velho... A galera, ninguém, mano, todo E mundo você vai já tem, apoiar. ó, só falar Todo com o vai Bob aí, apoiar. já tem 200 bandas com ele aí pra já anunciar. Rodolfo, Fernandão, fique esperto, mano. Porque, e outra coisa, o rock ele é muito cíclico, né? Sim. Nós estamos em 2026. A gente tá começando a puxar a galera que vem lá de 98, Sim. 2000 e tal. E o New Metal tem uma força assim. Existem já bandas, cara, demorou pra fazer esse Cara, e tem muita movimento acontecer, porque é um movimento digno. Cara, e tem Se muita você gosta banda. ou não, E detalhe, não precisa é nem um puxar. movimento, E assim, cara. eu posso ser bem claro, não precisa nem ser só new metal, não, cara. Tem muita Exato, banda. a gente, de novo, sem prateleiras. louca, fantástica, fazendo muito som foda, cara. Som pesado, com... Som com... pesado, som brasileiro pra caramba, às vezes com alguns elementos que você nunca vai esperar, tá ligado? Às vezes não precisa nem ser uma tendência popular que o cara tá fazendo uma mistura. Cara, você pega que nem, não sei se você conhece, eu vou falar de uma banda aqui que eu tenho um mega carinho, porque eu gosto muito de shows assim, aleatórios, assim, pra ver, tipo, o que tá rolando mesmo na Claro. cena, tá ligado? Uma banda que eu sempre vou ter carinho imenso é a Balbúria. Não sei se você ouviu falar. Balbúria... Se Não, você não nunca ouviu conheço. falar, só, mano, põe lá, mano, dá uma O olhada. nome não me é estranho, mas o... Dá uma olhada nessa banda. Essa banda é sensacional, cara. Você vê, tipo, mano, a Cat cantando, mano, às vezes mete uma flauta do nada, às vezes, sei lá, do jeito que ela canta, você fala assim, mano, isso aqui é brasileiro e é puta pesado. E vale Balbúria, já e vamos vale já a pena deixar a conhecer, dica tá ligado? aqui, porque vou conhecer, cara. É O nome puxa- não me é estranho. Não sei nem se foi o Ramires que já me falou dessa banda, mas eu vou conhecer. Pô, Vai dar uma olhada, mano. adoro. E assim, bandas assim, Balbúria, aí você puxa Origem da Alma, aí você, Origem da Alma que faz um puta, mano, é uma dos maiores representantes também, que tem aquela, a gente brinca aqui como se fosse aquela pegada um pouco do Limp Bizkit da galera, sabe, assim, tudo mais e Sim. tal. Mas, e é totalmente português também, que traz uma levada muito foda, que os caras estão aí, ó, mó cara também na correria também. Então tem muita gente que consegue fazer, sabe, dá pra complementar e fazer um puta festa inclusivo, sabe, pode ser até uma pretensão de fazer uma parada que pode, não precisa nem ser em São Paulo, tá ligado? Pega o interior, vai pro interior, que a galera também precisa, sabe, gosta de consumir. Eu vejo muitas estruturas, assim, tem aquela coisa também de, por exemplo, tem festivais que você já pode aproveitar e já fazer Sim. uma arrecadação de alimentos. E tem toda essa coisa que pode ser um movimento positivo mesmo. Claro que a gente tá Sim, falando de sim. cultura e show, mas que às vezes é difícil de organizar e tal. Tem as leis de incentivo aí, que o Ramires deu um puta... O Daniel e o Ramires deram Sim. uma puta aula aqui com a M Produtora. E tem meios de fazer, buscar isso aí, né, Bob? Aliás, os caras também, abraço Muqueta, velho, vocês são família pra caramba, assim. Não, o Ramires pô, é obrigado. brotherzaço. Aliás, aproveitando agradecer o Ramires aí aqui, que o Ramires que fez a ponte aí pra trazer o Bob aqui. Não, mas- Ouviu o teu som, que é animal. Mas eu só tenho que agradecer esse cara, mas o Ramires também é um cara que é que nem a gente também, sabe? Faz um corre. Todo mundo sempre fazendo um pouquinho. Acho que uma coisa assim, que ainda mais a gente faz, assim, porque a gente sempre teve essa questão de, tipo, fazer parte disso e tudo mais, né? Mas a gente sempre gosta de tentar, pelo menos, pô, se a gente conseguiu chegar até aqui, sabe? Então a gente às vezes não conseguiu ter sei lá, algum incentivo, alguma ajuda e tal, mas pelo menos se a gente chegou até aqui, a gente tenta puxar uma galera com a gente, Claro, tá ligado? cara. E a gente vai meio que sempre tentando se retroalimentar a partir daí. Eu tava falando até nos episódios anteriores aqui, Bob, eu acho que talvez o New Metal, até pelo que você tá me falando aí, pela sua união, seja até um exemplo, porque às vezes o rock, às vezes eu percebo no Brasil, às vezes tem muita picuinha, muito, sei lá, a puxar o picu- tapete ó, do eu outro. vou te falar não o tem? seguinte, a picuinha existe. Sabe, a picuinha existe, tem uma galera que é meio complicada, Porra, mas assim, eu acho que às vezes a gente peca quando a gente só puxa esses caras pra falar dessa galera que são meio mais chatos. Mas tem muita galera que, cara, eu vejo que tem um empenho, que às vezes se junta, às vezes tem uma reunião besta de, às vezes, trocar ideia de alguma associação de rock, alguma coisa,
que você vê que os caras são extremamente fodásticos, tá ligado? Então, por exemplo, eu criei o Tato veio aqui. Tato De Luca, porra. Porra, mano, um cara fudido também. E você vê a dedicação que ele faz, pra mim é um dos caras que é, tipo, porra, uma referência de show de espetáculo, tá ligado? Referência. Então, assim, pô, por que a gente não pega esses caras que são exemplo e traz os caras pra cima, tá ligado? Às vezes. Perfeito. Porque Pô, nossa, aí sim, pega lógico, esse abençoe, cara, às vezes tem, tipo, assim, tem o, mano, Hervoso também da X também, que o cara, além de fazer um puta som do caramba, os caras estão fazendo mó rolê lá fora. Mas você pega o que esse cara produz de vídeo, por exemplo, de clipe, o Caramba 4 também, o jeito que ele vê, o jeito que ele enxerga. Quem é a pessoa, desculpa? O Felipe Hervoso, ele é vocalista da X, tio. Ah, legal. Que é outra banda também que, cara, voando também. Então, assim, essa galera que eu acho que tem que, às vezes, aparecer mais pra luz, sabe? Total. Entendeu? Tipo, e é assim, que nem. Aí, claro, aí vem você também, vem a galera do. Que nem tem um, eu gosto de falar também de podcasts que ajudam a galera a subir. Então vem a Vitrine também, que eu conheci você também e tal, que depois fui pesquisar. A ideia do projeto é esse, aí vocês, cara. eu pego o APX também, que é a galera de São Carlos, dois moleques lá, que, cara, mano, você vê que os moleques São Carlos, cara. São Carlos é um puta berço da hora de rock, tem tanta banda lá e tal. E os caras fazem também, começaram a fazer o podcast pequenininho, depois os caras conseguiram fazer um festival, levou uma galera lá. Então, sabe, você vê, são galeras que vão meio que fomentando o rolê, tá ligado? E eu acho que essas pessoas que tem que sempre aparecer mais e sabe, ser mais... Você falou uma coisa, é verdade. Às vezes o rock pode ser que tenha... Como tem essa coisa do bad boy, eu vou te falar, do lado meio escuro. Mas isso mesmo, cara, na real, isso tem tudo profissão. Tem. Sempre vai ter, com todo respeito, aquele pau no cu. Todo mundo vai ter. Sempre vai ter um cara que vai querer puxar, sempre um cara vai ter que ter, sei lá, vai querer se aproveitar, vai querer passar a perna, vai querer, tipo assim, não, só eu que faço. Quanta gente a gente vê que fica vendendo sonho por aí, sabe? Essas paradas assim. E eu acho que às vezes falta o quê? A galera que faz. Tipo, verdade, é você dando espaço, é uma galera meio que produzindo um festival, é um cara que dá uma... Ô, mano, eu não consegui fazer aquele adesivo. Você tem o contato do cara do adesivo? Ó, tá aqui, ó. O intuito do canal, obviamente, que é esse, chama Vitrine e tal, porque é pra trazer essa galera. Não necessariamente precisa ser nova, porque a gente fala assim, essa banda é nova. Claro que a banda é nova, mas a banda é nova, mas já tá trabalhando há 10, 12 anos, né? Nova agora que está aparecendo e tal. Assim como pode ser uma banda criada uma semana atrás. Aqui o intuito do canal é dar essa ajuda aí. Ô, Bob, vamos falar então um pouco de Cool for Nothing aí, cara. Como que se iniciou o projeto? Quem que encabeça? Tem um líder na banda? Porque a gente fala essa coisa polêmicas dessa. Não sei nem se é polêmica, é porque a gente tem essa coisa essa coisa também de ser muito democrático, às vezes não ajuda na banda, né? Às vezes precisa de um cara ali, o cara pra falar, um Tato De Luca, que precisa chegar e falar tal. Tem que dar uma puxada de orelha às vezes. Tem que dar uma puxada de orelha e botar um direcionamento na banda. A gente já conversou isso aqui em off, aqui essa questão de ser uma coisa mais empresa mesmo, tal, né? Tem gente que acha que sim, tem gente que não acha que tem que ser tão empresa pra não perder a magia da música. Mas dá pra chegar no equilíbrio, cara. A questão da empresa é questão de equilíbrio mesmo, assim. Exato. Aqui o For Nothing mesmo, ela surgiu, cara, a partir de um momento que acho que todo mundo que estava envolvido na época, tipo, a gente meio que tava cansado das nossas bandas antigas. Porque era todo mundo meio que cabeça das bandas. E, né, então, por exemplo, a gente sabe que tem algumas questões que, por exemplo, tipo de cuidado, de estudo, de preocupação de visual. Tinha umas coisas assim que a gente tinha cansado. Eu estava saindo de uma banda, que a banda, infelizmente, acabou por um motivo idiota e tal. E aí, assim quando acabou a banda, eu ainda fiquei, mano, ainda matutando umas 2 semanas, assim. Falei assim, mas será que ainda volto pra correria? Porque, mano, já tinha chegado lá e tava muito legal. Tanto que, assim, a gente chegou até... Eu sempre falei isso nas entrevistas, não tem problema de falar. A gente chegou num momento que até essa minha antiga banda, a gente chegou até a conseguir um convite ali de Rock in Rio e teve que abrir mão por causa disso. Cara. Então, assim, depois desse dia, depois desse marco, eu fiquei, mano, será que eu volto até a banda? E aí eu comecei a meio que parar e tal, não sei o que. E na época... Deve ter sido uma água fria, um balde de água fria, não? Não, pra mim, cara, ó, você tem uma ideia, além desse convite, eu tinha mandado fazer uma bandeirão de 5 metros por 3 e eu nem cheguei a estrear esse bandeirão. Sabe? Assim, então, essas coisas. Foda, cara. Mas aí, beleza, mas eu já tava vindo com uma consciência diferenciada já, né? Tipo, de estética, de trabalho e tal. Com essa banda tava funcionando, mas depois acabou isso tudo. Tá. E aí, eu lembro que eu fiquei meio que matutando, e aí, na época, eu conheci a Mandy, no caso, né? A Mandy já tava vindo com um trabalho também com uma outra banda dela em Araraquara. E eu sabia que ela era guitarrista e tal, não sei o que. E eu lembro que começou a partir daí. Eu lembro que eu falei, tipo, ela já conhecia essa minha antiga banda, eu gostava um pouco. E aí eu conversando com ela e tal, não sei o que, eu falei, mano, por que a gente não monta uma banda?
Ela, mas como assim? Aí a gente meio que fez aquela brincadeira meio que os Vingadores, assim. Tipo, ó, eu quero trabalhar com esse cara. Eu quero trabalhar com esse outro cara. Então eu vou... E tal, foi assim. E a formação inicial começou com... Eu tinha chamado o Luigi, que o Luigi fazia parte de uma outra banda na época, acho que era uma Bravecore, alguma coisa assim, que era um puta molecão. E aí a gente falou, pô, tinha que ter um moleque mesmo pra ter essa juventude, assim, na banda, né? Legal. E o cara que era, mano, desenrolado pra caramba, tocava pra caramba, assim, ele tinha uma questão técnica mais apurada do que a gente tinha, pô, vou chamar esse cara. Na outra época, a Amanda conheceu outro cara que era baterista, que era professor de batera, que era um querido, não sei o que, chamou ele. E aí depois a gente ficou ainda de chamar mais um guitarrista, e ela falou, tem um cara que me segue, tal. E foi o Miojo. Mano, na hora que a gente bateu, conversamos, eu falei, mano, é isso. E aí a gente nem tinha decidido que estilo que era. A gente só sabia o propósito. Primeiro vocês estavam numa mais teórico, assim. Isso, tava meio que assim tal. O que a gente vai fazer, qual que é o caminho, o que a gente quer, né? E a primeira preocupação, que o nome surgiu, na real, cara, eu sempre falo, o nome meio que surgiu, na verdade, meio que de um sonho que eu tive, assim, uma parada e uma reflexão, e aí surgiu um nome, aí eu ficava meio que refletindo a questão de matar, não sei o que, tal, tipo, como as pessoas meio que às vezes fazem as coisas meio que, sabe, ficam matando por nada, não sei o que, ficava uma viagem meio maluca e tal. Aí eu cheguei no consenso do nome, aí veio o nome, aí sabe que vai, tipo, meio que, sei lá, tendo as doses homeopáticas das coisas. Ó, o nome tem que ser esse, a estética tem que ser essa. Vamos começar a trabalhar o K4N a partir disso aqui. Você vai ver meio que tudo surgindo, assim. E aí eu lembro que quando eu conversei com a banda, eu falei, ó, bem legal esse logo de vocês aqui, esse desenho aqui, cara. É bem louco. Mano, e tudo começou foi aqui. Eu falei, a única pergunta sobre a banda que eu falei, depois eu vou explicar sobre esse NMND. Show. Mas tudo começou foi isso. Eu falei, gente, a única coisa que eu tenho preocupação total é que a banda em si, ela tem que, mano, independentemente de quem for ficar, do jeito que for fazer e tudo mais, é a banda. Tipo, eu mesmo que eu falei, mesmo se eu brigasse com alguém e saísse da banda, eu não vou ficar tipo, eu quero minhas paradas, eu não quero. A banda é a banda. Tipo, uma coisa é a banda, outra coisa é a gente. Sim. E foi desde o começo isso. Separar, né, cara? Separado, porque o que tinha acontecido comigo foi outra coisa, foi exatamente isso. Entendeu? Foi uma coisa de pessoal. Foi a noia pessoal, e o cara falou assim, não, vou ter que vazar isso, se você fizer isso, eu vou te dar processo, não sei o quê, e esse fica sendo a merda do rolê. Porque eu tentei continuar a banda e o cara, não, e foi enchendo o saco. Mas aí eu falei, pô, então na banda eu quero já fazer diferente a partir daí. Então, o nome é isso, as coisas que é da banda, não é de ninguém. Tudo é da banda, beleza? Beleza. E aí eu lembro da faísca do New Metal. Tá, o que a gente vai fazer? Que tava todo mundo predisposto. Todo mundo... Até então, quando você conheceu a Mandy é guitarrista do Kill for Nothing, que canta bem. Sim. Canta muito bem. A Mandy é uma guitarrista, né? E ela tem esse diferencial, Kill for Nothing, que é uma guitarrista mulher e que, pelo que eu tô vendo, encabeçou esse início. Cara, de correria pra caramba, sabe? Assim, é uma das pessoas, né? Que... Já trabalhei com outras pessoas mais ou menos assim, de dedicação, né? De nível de dedicação. E ela, na época, como ela tava meio que muito também nessa fome... Porque, cara, Araraquara é tipo 4 horas de viagem, tá ligado? É um rolê, cara. Então, pra qualquer tipo, a pessoa tava disponível. Tipo, com essa disposição também, de sair de lá pra vir, pra vezes fazer um show e voltar... Mesmo toda a vida que ela tem e tudo mais e tal, e a questão desse sonho, dessa questão... Mas você já percebe uma diferença ali, né? E a gente fala mais ou menos que ela, praticamente, ela é a alma da banda, assim, sabe? Legal, então, cara. por exemplo, e a gente viu que, não, realmente, acho que é uma coisa que dá certo, assim. Que legal, Entendeu? cara. Então, até... E quando você conheceu a Mandy, vocês nem tinham a ideia de que seria um new metal? Vocês tinham mais ou menos... Foi na reunião, cara. A gente falou assim, mano, o que a gente fica bem de fazer? Porque a gente podia muito bem pra um metalcore na época, a gente podia muito pra coisa que tava meio que gerando ali um progressivo, seja lá o que for. Sim. Cara, eu nem lembro quem falou assim, por que a gente não fazia um metal? Eu não lembro o que foi. Mas eu lembro que eu falei, mano, vamos fazer. Porque foi muito tipo... Caramba, eu queria muito voltar às antigas, assim. É uma coisa mais natural sua, né? Porque eu já tava com uma banda de progressivo que tinha acabado, já tinha uma banda que era mais metalcore, que era em português, eu queria voltar a fazer umas coisas que eu me sentiria mais em casa até. Uhum. Nem por incomodação, mas é porque eu acho que ele era mais expressivo. Claro. E aí, que eu fazer o quê? Vai ser isso aqui, vai ser inglês. E eu lembro que... Por que foi em inglês, você lembra? Vocês chegaram no inglês ou... Cara, porque a gente entendia a questão de projeção. Como projeção. Porque o português, querendo ou não, beleza, por mais que seja uma coisa mais identificada pra galera daqui, não tinha muito alcance para alguns lugares. A gente falou, não, vamos voltar em inglês, porque acho que a gente consegue... O alcance. Alcance, sabe? Show. E hoje em dia a gente é muito... Que nem tanto que a gente pode brincar hoje em dia de botar as duas línguas e tá tudo certo também, né? Pô,
Não, se no meio esse negócio que a gente fala de prateleira e tal, não sei o quê. Se o que o For Nothing também fizer uma letra em português no meio do bolo aí, não Isso vai surgir, nenhum, em algum cara. momento vai surgir. Claustrofobia faz isso muito bem. E foi isso que a gente O pensou. Corsos faz isso e faz bem pra cacete. E aí a gente começou a ter essa... Não, Corsos, porra, Pompeu, cara, você é um... Cara, Você é louco, pô. Foda Corsos pra caramba. Vixe. Aliás, por favor, chame o Pompeu, cara. O cara é um... Puta, esse cara Pompeu. é foda. Convidadíssimo. Não, o Pompeu é bem amigo de uns amigos meus também. Pompeu é o cara que tem de história. Rodrigo Flauzino E o cara e tal. que é um dos Não. poucos caras que abraça até o rolê mesmo, sabe? Esse cara Sim, é o foda. Pompeu é um cara que... Você é louco, Mas- o cara tá na correria desde o, sei lá... Não, mas é pouco. Tem uma galera que tá no corre, mas não dá espaço, não. O Pompeu é um dos poucos caras. Ele, se pega o Clemente também. Tem uma galerinha que os caras são legal. extremamente respeitam, assim, pra caralho, assim. Caras que eu conheço pra O caralho. Pompeu seria uma honra ter aqui. Pompeu, bater ele um já... papo. Com certeza. Puta vocalista, um dos Puta melhores vocalista. shows, tá ligado? Corsos inteiro, eu amo todo Corsos, mundo é você é foda. Mas a gente, eu lembro que, cara, que aí no momento lá que a gente tava criando, eu lembro que o Miojo chegou assim, o caso não citar isso, que ele tinha acabado de entrar, ele falou, olha, eu tô com uma ideia aqui que não tinha usado. E, cara, sabe como se o cara, você escuta, e aí você fala assim, mano, é isso. Ah, E aí deu um dia, 2 dias, já tinha letra, Já a gente tá já fazendo. gravou, e a partir dessa foi... a sementinha ali Foi que a sementinha que plantou, a gente já meio que deu o teor pra tudo que fosse foi acontecer, tá ligado? capilarizando aí. Que foi nosso Essa- primeiro single, foi a Kind of God e tal, que a gente foi lá, depois ele fez clipe, juntou todo mundo, não sei o quê. Aí começou a ter as premiaçõezinhas do nada por causa disso. Que apareceu no Mario Titinho lá a primeira vez, e aí começou, tipo... Mano, foi o abre alas. A partir disso aí, cara, aí... Já era, entendeu? Puta, que louco, cara. E nesse disco que vocês estão lançando agora, que é o Booting You God, né? Ele... qual que é a Não, música? o Mirage, né? Você falou O Mirage, sim. desculpa. Ah, deixa eu te falar, eu tava vendo uma entrevista de vocês no... Agora que eu lembrei porque que eu ia falar, não era, eu ia falar de Mirage mesmo. Do Pegadas do Andreas Kisser, né? Sim, Vocês foram sim. lá. E o que me destaca, o que me chamou a atenção da Mandy é justamente isso. Ela fala muito bem, né, cara? Sim. Fala muito bem e tal, assim, e respondendo. E aí tem uma questão que eu achei interessante aqui. Quer dizer que tem uma sequência das iniciais das músicas aqui Sim, que vai sim. escrevendo Mirage. E é verdade, cara. Você fala assim, e o que é legal pra falar sobre como vocês pensaram esse disco mais como um conceito mesmo. Foi uma. Assim como acontece no progressivo e tal, não sei o quê. É que eu brinco que às vezes é brincadeira, né? Aham. A mente vai me matar porque às vezes eu fico brincando com essas coisas, mas eu gosto muito de botar conceito nessas criações, assim. Aham. Né? Então, e o Merge, quando surgiu a concepção de fazer um álbum, foi a questão de, mano, vamos botar um conceito ali e realmente deixar linkado. Né? Tanto que tem muita. Se a gente pegar os pormenores mesmo, tem muito simbolismo, assim. Tem. Tipo, ó, desde os números que tem os números detalhes, os detalhes que, ó, por exemplo, foi um número, uma questão numerológica e tal, que vai uma viagem da Mandy, que, por exemplo, ela falava que eram os números da sorte de 2025. Pra você ter uma ideia. Aham. Aí eu trouxe os números como se fosse o código. Aí o Mirage ali tem que ser tipo, o início das letras, das músicas, e vai ser a sequência do álbum. E aí todos esses, por exemplo, a booting, a unboxing, a deep void, são meio que uns corinhos como se fossem prelúdios das coisas que fossem acontecer da história. Tem tudo uma... Tem um simbolismo legal, assim, sabe? Sim. Qual que, se você fosse colocar um conceito desse álbum do Mirage, assim, do que vocês querem tratar? Assim como o Dark Side of the Moon tratou de Cara, na verdade, a gente tempo começou... e trabalho. Isso é uma coisa que é engraçado, né? Porque o meu Gmail, que ele surgiu como uma crítica da questão da galera da dependência das coisas, né? Ainda mais da questão agora da inteligência artificial com tudo, né? Nossa. A gente sabe que hoje em dia ainda mais, praticamente tá até mais banalizado isso, que agora, às vezes todo mundo é tipo, não sei o que, é tudo meio que, a inteligência artificial faz isso, faz aquilo e tal. E ele meio que surgiu como crítica mesmo, assim. Porque 2025, pra gente, não só 2025, mas um pouco até 2024 ali, tinha uma galera que tava muito dependente de inteligência artificial, sabe? Tecnologia e... Não, quando eu comecei a ver que a galera tava meio que tirando horóscopo, tá ligado? No chat GPT, ou tratando como terapia, ou falando qualquer coisa, eu falei assim, mano, pera, o que vocês estão fazendo, velho? Vocês estão loucos, né? assim. E aí, ainda mais eu trabalhando com criação e tudo mais, com publicidade, eu vi que a galera falava assim, não, eu resolvo isso e tal, e tá tudo certo. E os caras pegavam um template X e botava lá e já gerava uma apresentação, já gerava alguma coisa lá e falava que tá certo, tá tudo bem. E aí vinha aquela questão de tipo, cara, tipo, onde vocês estão apoiando as coisas? Tipo, a galera já tinha uma questão de não querer pensar Sim. para as coisas, né?
Então, já pode ver que até tinha questão de influências, às vezes surgiu por causa disso, sabe? Para ter uma aprovação e tudo mais e tal, para ter uma indicação. E não tinha aquela galera que tava querendo realmente entender aquilo ali, saber o que tá fazendo, saber o que gosta, saber o que consome, nem nada. Verdade. E só que, cara, de 2024 a 2025 até então, e até um pouco hoje ainda, que eu vejo que ainda continua um pouco, a galera tava dependente das coisas. Dependente de tecnologia total, assim. Eu não sou contra, mas, cara, quando você chega... Uma coisa é você tratar como uma ferramenta e um braço. Outra coisa é como você tratar como, sei lá, tratar como melhor amigo, melhor amigo e tudo mais. Quem assistir, não sei se já chegou a assistir, não sei como você gosta de filme, mas quando você pega Her, por exemplo, lá, que o cara começa a ter um relacionamento com a IA, tá ligado? É muito louco, porque o Joaquim Fênix, né? E detalhe, isso foi antes de realmente as coisas acontecerem, tá ligado? E as coisas começaram a acontecer. E aí... não tá muito longe não, hein? Não, aliás, já tá acontecendo, a tendência é piorar, né? Total, cara, porque é muito louco como a tecnologia hoje, esse negócio de inteligência artificial, principalmente, às vezes a gente pensava nas coisas como, mas vai chegar nisso, e as coisas chegam de um dia pro outro, cara. Sim. Já tá rolando ali, meu, os coreanos, os japoneses, os caras já estão no nível de... Meu, é loucura, velho. Não, é assim, a concepção e às vezes você não tem nem tempo, né? Acho que o tempo é muito louco nisso, porque como essa tecnologia tá cortando o tempo, de certa forma, porque a coisa acontece tão rápido, você não tem tempo de assimilar, e quando você vai ver, você já tá com a inteligência do seu melhor amigo aqui, você tá se Não, e detalhe, o álbum inteiro tá exatamente isso. Então, você tem o ponto de vista das pessoas relacionadas a, tipo, isso aqui é meu novo Deus, eu só faço... Por exemplo, que nem eu tenho assistido... Você tem que ter uma aprovação dele, né? Por exemplo, tem uma série que eu tô assistindo muito, chamada The Pitt, que é da HBO. Ah, tá. Eu vi, mas... É legal? É muito boa. É muito boa, cara. Pô, é uma série de cabeceira, assim, que eu assisto pra caramba. E tem um episódio muito específico, que às vezes o moleque tava... lá na minha tela lá, eu nunca boto. Mano, tem um... não é spoilerzinho, mas uma situação que já passa isso hoje. Tipo, o moleque tá claramente com sarampo, tá ligado? E o cara sabe como tratar o moleque, só que a mãe dele fala assim, não, você não vai medicar meu filho porque o chat GPT tá falando que não é pra fazer isso. E Caraca. assim, então aí você começa a falar assim, caralho, então tudo virou tipo mesmo, sei lá, o chat GPT é meu Deus, ou minha coisa é meu Deus, e é tudo certo, sabe? Sim. Então você tem toda uma história ali. Então a Mine é a questão do ponto de vista da própria inteligência artificial, falando sobre, cara, eu sei te fazer sorrir, eu sei te fazer chorar, e tudo que você fizer é meu, foda-se. Então a Miner traz esse tipo de concepção, sabe? Aí, por exemplo, aí tem uma outra, a If I Could é a letra da Mandy também, que traz uma outra vibe. A Box Trends também é uma outra coisa que as bandas autorais passam também. Qual que a Mandy canta? Tem uma que a Mandy canta. Que é a If I Could. É If I Could, é dela. É ela cantando. Porque quando eu ouvi o disco, eu sabia que tinha uma guitarrista, mas eu fiquei pensando, nossa, quem que canta essa música? Será que é uma convidada especial? E é ela que canta? Nos primeiros singles, que em algum momento a gente vai lançar tudo junto, ela já fazia alguns refrões e tudo mais e tal, e tinha uns tem uma voz muito bonita, cara. Muito legal. Aí nesse a gente falou, não, essa música é sua, vamos fazer o inverso, né? Tipo, eu que faço uma participaçãozinha só pra dar um... Sim, e aí vem o grave pra contrastar. Ali pra contrastar. Mas ela, não, essa aí foi a primeira que ela realmente pegou e cantou e fez tudo certinho. E o clipe de Ambiguity, né? Vocês fizeram um joguinho de palavra ali com culpa, né? É muito louco o clipe, hein? Galera, Ambiguity aí no YouTube, aí, puta, legal pra caramba. Aí se deu mais trabalhinho pra fazer? Cara, não, assim, foi uma coisa que foi, assim, tem uma historiazinha entre a... Conta aí, Vai por fora, porque assim, era pra ter sido um feat essa música. Ela sempre foi pra ser um feat, nunca foi pra ser eu cantando sozinho. Ah, entendi. Então, e aí beleza, mas aí como teve alguns contratempos da galera que a gente começou a chamar e não tava dando certo, a parte em português eu escrevi no dia da gravação. Que louco, então, por exemplo, eu tinha toda essa parte, como ela ia comportar e tudo mais e tal, até as partes em inglês tava tudo certo. Só que eu queria que a parte em português fosse, claro, da pessoa, do convidado em si, para ele botar a identidade dele. Só que na época não começou a não colar. E eu lembro que foi do dia pra noite. Então eu falei assim, mano, tá, se é pra pegar pra sentar, então eu vou fazer e tal. Aí eu comecei a escrever pra deixar no mesmo tom. E aí eu falei, pô, vou gravar em português. Na hora que eu gravei em português, o cara, meu Deus, você grava em português. Eu falei, caralho, se eu cantar em inglês, eu vou cantar em português também. Uhum. Já tenho essa prática já. Que louco. Mas deixa até... Se a gente tava falando aqui do Pompeu, né? Então eu vou falar uma curiosidade aqui, cara. O Pompeu foi gravar um disco uma vez de uns amigos nossos. Eles têm um estúdio, né? Ele e o Eros, né? Eu não sei se ainda tem, né? Não sei se ainda tem. Aquele lá na Pompeia. Mas eu já lá, passei por esse estúdio já. Pompeia não, é Moema ali, né? Perto do Ibirapuera. Perto do shopping, do shopping Ibirapuera ali e tal, não sei o quê.
E uns amigos meus tinham uma banda na época que chamava Nona, né? E aí o Pompeu falou assim, o Pompeu virou e falou assim, cara, essa música aí precisa botar um rap, hein, mano? Vai ficar legal se tiver um rap aqui no meio, hein? O Pompeu foi lá, escreveu e ele cantou, mano. E aí, tipo, na hora. Assim, ficou legal pra caralho, cara, mano. Então, se você contou isso, eu comecei a lembrar disso de, não, tipo, eu tenho uma história com o Pompeu, hora. porque era na primeira banda, minha primeira bandinha mesmo, cara. E, claro, se eu pegar hoje, eu acho uma bosta tudo que eu tinha feito. Mas eu olhei assim, eu lembro que eu conheci o Pompeu, porque a gente teve uma gravação lá no estúdio dele. E no dia que eu fui gravar, ele não tava. E eu não tinha essa questão de, tipo, do cultural mais trabalhar, não tinha porra nenhuma. Tá. Aí eu lembro que ele escutou e tal, não sei o que, depois eu recebi a ligação, né? Porque não tinha mensagem no celular, não tinha nenhum celular pra fazer esse tipo de coisa. E ele falou... Quer uma aguinha? Eu vou querer, viu? Opa! Aí eu cheguei assim, ele falou assim, aí eu que eu gravei, aí ele falou assim, tá uma porcaria esse vocal. Tá uma bosta. Aí eu lembro que os caras falaram assim, mano, ele achou uma bosta. Aí eu falei, mano, agora já era e tal, não sei o quê. E foi-se, tá ligado? Aí foi engraçado que tipo, depois quando a gente começou a ter esse contato de novo, que a gente tocou com o filho dele e tal, não sei o que, ele viu o show, ele, mano, você manda mó bem e tal, não sei o que. Aí eu falei, deixa eu te contar uma história. Você lembra? Que, mano, era outra cara, era outra pessoa. Eu não tinha, sei lá, eu tinha uma tatuagem na época, não tinha nem nada assim. Aí quando ele falou, caralho, sério, eu falei, então, eu sei. Então, pra mim é um elogio do caralho você reconhecer que agora eu consigo fazer essa coisa lembrar de boa, ainda assim. de coisa, né? Deixa ela aqui. Mas já tá. E... Mas foi engraçado isso, cara. Aí eu falei, aí é engraçado esse tipo de coisa, que eu lembro que, pô, é legal que você vê o cara que às vezes fala assim, claro, você era moleque, não tinha nada assim. Aí ele do lado depois fala assim, começou a falar de mim e fala, porra, mano, é mó legal isso aí. Isso eu fico feliz. Pô, não, e lá o estúdio do Pompeu, não sei se também não sei exatamente como tá hoje, mas era legal pra caramba de... Estourou aqui ó, as garrafinhas aqui. Vai ficar na gravação. Eu tenho mania de pegar já as coisas e já... Mas, cara, como é que tá a gente tava falando em off ali, né, Bob? Sim. Como é que tá aí a aceitação hoje do Kill for Nothing? Você tá falando que hoje em dia tá... Graças a Deus, parece que tá começando a ter uma... Cara, a gente tá colhendo, sabe? Eu acho que Colhendo. a gravação do álbum trouxe como fala, uma visibilidade melhor. Que, querendo ou não, quando a gente faz um álbum, qualquer banda que faça álbum... Aliás, galera, eu sei que às vezes o processo é muito chato. Mas, cara, faz parte do trampo. Se você quer ter banda, você tem que ter um álbum legal e traz uma credibilidade legal. Que é uma questão de firmar o... Porque assim, claro, a gente sabe como é que é custoso, né? Então é muito mais fácil, às vezes, fazer single, aí você vai lançando single. Até lançar... E aí tá tudo certo, porque você, infelizmente, a gente fica muito preso a algoritmo, essas coisas assim de internet, entendeu? Então, por exemplo, até mesmo o Spotify, se eu não me engano, ele tinha uma questão lá que ele deve ter ainda, que você tem que ser obrigado a postar e fazer um lançamento e tal, senão você cai em evidência, tal. E aquela coisa, ou você fica preso a isso, ou você vai ser o artista que você tem que ser. Sim. Entendeu? Então, Sim. assim... A gente acabou de falar de algoritmo, né? Ou você, daqui a pouco, você tá se prendendo aí nesse isso. negócio dessa tecnologia. E aí você tem que ficar refém exatamente até onde? Até um parênteses, a Unbox Trends fala exatamente disso. Porque você fica preso a isso. Você fica preso a isso, você fica preso a tendências, você fica preso a conveniência de algumas situações, de bandas e tudo mais e tal. Mas na hora que a gente falou de fazer o álbum, foi exatamente isso. Eu falei, mano, fazer um álbum, deixar consolidado, que você tem um trabalho lá que... é um legado, né? Também, é um né, legado, acho que é uma... Né, eu fico brincando que é um TCC, mas na verdade ele não deixa de ser tipo... o momento ali da banda, exato, certo, registrado. sabe, de ser registrado de uma época, de uma parada assim, que é o que sempre foi feito pelas bandas, né, cara? Porque o disco nada mais é do que um registro da época, né, cara? Mas aí é outra coisa também que é engraçada. Por mais que as pessoas não consomem, tipo, infelizmente, pegar o álbum pra consumir inteiro, eu acho que as bandas têm que ter essa consciência de, tipo, cara, isso aqui é pra esse tipo de público, pra esse tipo de pessoa. Sim. Porque pra chegar em mídia mesmo, a galera de mídia, repórter, portal, tudo mais e tal, os caras gostam de ter realmente lá o álbum consolidado e tudo mais. E pra fora, se quer ir meio que pra fora, é um belo cartão de visita que tem. Pra sabe? Caramba, exatamente. E claro, aí você põe os plus, porque fazer mídia física aqui mano, realmente é muito pesado de fazer, sabe? É meio chatinho de pesado, porque... Tem toda uma questão gráfica, tanto que nosso CD mesmo, nem foi prensado aqui, foi prensado lá fora. É mesmo, cara? A prensa dele foi lá fora, entendeu? Só.
Mas aí, beleza, questão tipo Pode-se dizer que ele é importado. Temos uns pés ali. Temos uns pés importado do Kill for Nothing, que legal. Mas, cara, que legal. Mas é da hora quando você vê cara... a qualidade, você fala assim, mano, sabe aquela coisa, que nem eu tinha isso com os jogos de PlayStation 2, que você vê que era prensadinho, bonitinho, com aquela texturinha e tal, não sei o quê. Mano, aí eu falei, pô, quero ter um negócio assim, tipo, você vê que a capa tá bonitinha, tá tudo meio que prensado, não é aquele adesivo colado por cima, enfim. Sim, cara. Mas tem que ter esse cuidado. E, mano, é um mega cartão pras coisas, sabe assim? Então, ô Bob, você acha que uma das coisas que tem ajudado vocês hoje em dia é realmente você lançar um disco, assim, no sentido cara, de... ajuda muito, cara, muito. E pra mim, pra gente, que nem foi reconhecido que nem tem mais discos que Amigos, que é uma mega mídia fechada também, com toda a razão, porque tem um critério deles e tudo mais e tal. Como chama, desculpa? O Tem Mais Discos que Amigos. Tá, sim. Então, por exemplo, a gente foi lá, os caras conheceram, pô, isso é um álbum e tal, não sei o quê. Pô, você viu que chamou a atenção cresceu, da galera. Hein? Tenho mais discos que amigo, cresceu, hein, velho. Mas, pô, merecido, cara. Não, pra caramba. É focado no negócio. Eu lembro de seguir quando era uma página de Instagram. Sim, E pra mim era só umas notícias, né? Não sei o quê. E, cara, virou uma mídia, né, hoje, assim. E é legal você ver mídias como eles também. Pô, a gente saiu no Pegadas também, com o Andrés que fazia e tal, por causa do álbum. Então, a Road Crew mesmo, a gente não ganhou algumas coisas, mas, tipo, tava lá indicado. Não. Tipo, cada um indicado e o álbum indicado. Aí você fala, pô, então, se não fosse esse álbum, talvez a gente não teria essa... Visibilidade. Olha que teve maior galera que também produziu coisas também, como fala, né, ano passado e tudo mais e tal. Teve alguns singles jogados e tudo mais. Claro. Mas, cara, quando a gente veio com o álbum, a gente falou, pô, realmente, até pra vocês deve dar uma segurança de sim, eu sou uma banda, né? Na verdade, até me deu eu tenho um disco. A gente gostou de fazer. É claro, a gente não sabe se... A gente não sabe se faria fisicamente, tá ligado? Porque, querendo ou não, tudo, infelizmente, acaba meio que sendo investimento, né? Claro. Mas não deixa de ser uma aventura de fazer de novo, assim. E teve um lance também de composição, Bob, de você falar assim, um disco, ainda mais um disco conceitual, né? Vocês têm ali 9 faixas, é isso? 9 faixas. Essa coisa de, essa aqui eu vou falar desse assunto, essa é desse assunto, essa eu vou fazer assim, assim. Porque você não tá criando um single, né? Eu vou falar de celular, pum. Agora não, você vai fazer um negócio, né? Então, acho que até pra criação das músicas, assim, cara, uma puxa a outra, né? Que você vê aqui, tipo, a história mesmo, você pega só as iniciais do Mirage, sabe? Porque ali tem uma história certa mesmo das coisas. Mas essas interlocuções, assim, quando surgiu a ideia de fazer, em vez de ser 6 faixas, fazer 9... Aí a gente falou, pô, a gente pode falar disso aqui também, né? Claro. Vamos falar. Vamos falar isso aqui, vamos falar. Isso aqui vai ser uma introdução? Vai ser. Isso aqui vai ser uma cutucada ali? Vai, deixa lá. Que da hora, mano. Porque eu vou te falar, cara, esse negócio de... Você tava falando de ter disco, né? De ter um álbum, né? Realmente, às vezes você pega, não... A gente sabe da dificuldade, cada um tem o que se pode investir, o seu tempo e tal. Mas realmente tem que falar assim, qual é essa banda? Aí eu falo, tá, essa banda é tal, X. Aí você fala, dá uma olhada lá no trabalho. Aí só tem single, tem 2, 3 singles. Aí você fica meio tipo... Cara, cadê o resto da banda, sabe, assim? E é isso que é o complicado. É tipo, é o que eu falo. Eu entendo a realidade das bandas. Claro. Até porque a gente, quando a gente começou mesmo a banda, a gente ficou só lançando single. Sim. Porque a gente também não tinha nem a certeza do cara certo pra trabalhar. Sabe, a gente tava vendo, claro, não o cara certo, não que os outros caras que a gente trabalhou sejam algumas coisas. Não, muito pelo contrário, são pessoas que ajudaram a gente pra caramba nesse decorrer, assim. Mas quando é um álbum, pra manter uma unidade, não pode ser com vários caras, às vezes, sabe? Sim. Então, quando a gente fez com o Gabriel do Vale, que é lá de Araraquara, o cara tem cuidado de John Wayne, cuidou do CD da Escrota, que foi premiado também, tudo mais e tal. Que legal. E é um cara que a gente já tava vendo que tem uma sonoridade fora do circuito de São Paulo, que era uma outra preocupação nossa. Né? Então, a gente falou, pô, vou fazer com essa sonoridade aqui, com esse cara, a gente tem que dar um jeito de trabalhar com esse cara. Sabe? Você falou uma coisa, é verdade. Você consegue notar uma diferença mesmo de produção, de resultado final, vamos chamar assim. E você poderia falar que, sei lá, esse disco foi mixado, sei lá, lá fora. Sim. Não sei o quê, mas às vezes você pega umas coisas assim muito iguais, né? Tudo muito pra frente. Cara, tem uma galera que eu não... É o que eu falo, eu não julgo todo... Não tem nem por que julgar, porque eu entendo que cada um tem sua realidade das coisas, né? Porque... Assim como eu vejo que tem uma galera que às vezes vai aqui, se mata pra gravar uma parada aqui, mas vai mixar com um cara muito conceitual, Master Blaster lá de fora. Aí depois o cara devolve o material e às vezes, sei lá, às vezes não fica tão legal, às vezes sei lá o que for, enfim. Mas no caso do Gabriel, porque a gente já conhecia o trabalho do cara, entendeu? Legal. Ele foi responsável até pela aquele ao vivo que soltou agora do John Wayne também, se não me engano, ele foi responsável pela mixagem do John Wayne também. Oh, que legal, cara. E é um cara que já
tinha uma sonoridade que eu falei, pô, legal, que eu queria não só gravar com o cara e ter a mixagem do cara, mas de ter a experiência de ver o quanto de conhecimento que o cara tem. Sim. Sabe? De entender como é a sacada, de às vezes aquele time fala assim, mano, por que você não faz isso? Eu, vamos fazer. Teve uma ajuda, assim, do produtor? Ele assim? ele até tá como produtor, né? Uhum. Então, assim, eu, quando vou gravar, eu tenho o costume de, às vezes, não ir com uma ideia 100% fechada. Porque é aquela coisa, não é porque, beleza, posso botar um gosto pessoal meu, alguma coisa minha, posso colocar. Acho, claro, faz parte. Mas se eu quero ter um complemento de, sei lá, até de um alcance diferente, eu acho que é legal quando você tem uma ouvida que você, de uma coisa que você não está acostumado. Show. Então, às vezes você vai falar assim, fala, pô, será que eu vou fazer isso mesmo? Mas não vou fazer, porque eu acho que isso pode ser um diferencial para o alcance específico. Perfeito, entendeu? perfeito. E foi isso, cara. Pegar uma Ele opinião. ajudou pra caramba. Eu consegui gravar até... Eu tinha fechado 5 dias de gravação de voz e eu terminei em 2. Então, Legal. porque a gente meio começou tanto sem entender... E, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer a dobra, vamos fazer a dobra, vamos Boa. fazer o quê? Vamos fazer. E vamos. E aí você já empolga ali, né? Já aproveita o time. Ô, Bob, deixa eu perguntar uma coisa. Eu vi ali no Instagram de vocês, me corrija se eu estiver errado. Vocês estão concorrendo aí pra tocar no Lollapalooza, é isso? Ah, cara, o Lola... Como é que é isso aí? Vamos entrar em uma polêmica um pouquinho. Outra polêmica? É, eu acho um Polêmica. pouco... Eu entendo que a galera meio que... Cara, assim... O Lola, eu entendo a concepção, eu entendo como é que é o festival, a gente sabe que tem coisas tipo de negócio mesmo, de empresa, de visibilidade. A gente sabe que quando tem mais bandas divulgando ali, indiretamente o Lollapalooza vão estar e tal. A gente tá concorrendo, mas assim, sendo bem claro, Realista. a gente foi pela vitrine, sabe? Querendo ou não, Claro. a gente estando lá, a gente sabe que a banda vai olhar ali e falar, pô, os caras estão aqui, é tudo legal, beleza. Mas assim, tem umas coisas que eu acho que as pessoas têm que... Isso foi até um dos assuntos que a gente estava conversando no grupo de New Metal, né? Eu acho que às vezes... Eu nunca vi, pelo menos esse ano foi o ano que eu mais ouvi as pessoas meio que dando esse sangue e tal, não sei o quê, pra ter essa visibilidade da votação. Mas, sendo bem sincero, eu falei, poxa, gente, eu acho que às vezes podia ser muito mais esse empenho da gente se organizar entre a gente e fazer um festival itinerário do que ficar preso... E a gente ficar sempre com essa questão de ficar mendigando espaço, sabe? No Unboxing Trends ali de Exato, Lollapalooza. mas é isso mesmo, tá ligado? Porque eu fiquei, assim, mano, tem muita banda que eu considero que tem a cara do festival de verdade, que tá tendo lá a visibilidade lá de estar entre os bambambans ali e tudo mais e tal. Mas, às vezes fica... Eu acho que dessa vez foi muito meio que... Game of Thrones, assim, tá ligado? A galera foi muito com sede, assim, e a outra banda é isso, e a outra banda é aquilo, mas eu mereço mais. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, tá ligado? Confesso pra você que quando eu vi, a primeira sensação que eu tive foi essa. Caralho, meu, Kill for Nothing tocando no Lollapalooza. Não que não possa tocar, pelo amor de Deus. Que toque no Rock in Rio, que toque no Wacken, que seja. Sim. Mas assim, eu fiquei meio assim, porque eu tenho uma sensação do Lollapalooza, às vezes uma coisa mais alternativa e tal, não sei o quê. Mas tem de tudo também, né? Tem metal. Mas sabe uma coisa que é engraçada? Sabe o que a gente fez? A gente não falou, mas eu vou falar agora. A gente colocou que o Fornal falou Lollapalooza só. A gente nem pediu por votação. Aí a galera falou, meu Deus, vocês vão tocar! Meu Deus, não sei o quê! Aí eu fiquei assim, tá. Aí quando você ia falar assim, não, então, mas gente, vai votação. Aí a gente começa, tipo, sabe, você teve as duas visões Cara, ali. quando assim. eu abri, eu tive a mesma coisa. Opa, mas vocês vão tocar no Lollapalooza? Já ficou assim. E aí lá entendeu? embaixo... Aí você fala assim, poxa, se a gente quisesse jogar esse jogo dos trends, a gente jogava. Entendeu? Porque a gente viu claramente o que aconteceu de reação. Mas aí se a gente for botar os pingos nos is e falar assim, tá, quanto do nosso público mesmo iria fazer a conversão de chegar lá, Voltar pra talvez ir lá. numa sexta-feira, meio-dia, pegando todo aquele trem, chegar até lá. Pagando aquele preço de ingresso. Só pra ver aquele show, aquele preço do ingresso. Sendo que às vezes a gente vai fazer um rolê aqui que a gente vai deixar mais acessível, o pessoal vai. Talvez vocês ganhem mais, inclusive Não é questão de financeiramente. ganhar, mas é questão de conversão mesmo, né? Porque é aquela galera, tipo, não adianta o cara vai lá, Legal você falar isso, cara. tem 5 Tá mil certíssimo, pessoas cara. lá, ou tem uma votação lá, que os caras estão 10 mil pessoas lá e tal, não sei o quê. Quantas pessoas desses 10 mil vão na porra do festival? E quantas dessas 10 mil pessoas que votaram, por exemplo, vão pagar um ingresso seu a R$20 que você vai tocar em tal lugar lá? Pro cara falar que aquilo ali tá caro. Tem tudo a ver isso aí, cara. Então, mano, assim, na real, foi Entendi, cara, a legal. brincadeira foi bacana. Eu acho que foi divertido até. Mas, vamos botar os pés Mas no acabou a chão. votação? Já acabou? Nem não, sei. acho que vai até agora, acho que vai até o dia. Acho que terminou, não sei se foi hoje, ontem, hoje, não lembro se vai até o dia, final dessa semana, enfim.
Mas aquela coisa, vai ficar os 50 brigando ainda. Aham. Aí dos 50 brigando, ainda vai ter a curadoria. Aí da curadoria vai não sei o quê. Aí você fala, velho, se você ficar esperando as coisas acontecerem, a roda ainda tá girando. E aí, você vai fazer o quê? Vai ficar lá só no Lollapalooza esperando. E eu lá falei pro pessoal lá, eu falei, galera, por que a gente não rolar? faz o itinerário? Porque, por exemplo, eu acho que se a gente for pensar em termos de banda de verdade, Sim. é muito mais legal a gente meio que combinar entre a gente, fazer um itinerário, pegar as cidades tipo de interior, pra levar essa galera pro interior, porque a galera do interior, sei lá, ou o cara tem muita grana pra pegar o Ribeirão Preto, o cara não vai lá pra fazer sua banda, não tocar meio-dia em tal lugar. Não, vamos levar uma galera pra tocar lá, mano. Aí, às vezes, Sabe? você mesmo faz ali o seu circuito, né? A sua Sim. tour e tal. E outra coisa, é que eu falei, beleza, eu entendo que é a questão da produtora de fazer um negócio lá pra fomentar o nome do festival, porque vai que vai, a galera vai, na paixão vai mesmo, entendeu? Mas, gente, se fosse pra pegar realmente, pra fazer uma coisa consolidada, a gente acabou de falar de Joseph Fest, a gente acabou de falar de outros caras que poderiam estar fazendo esse tipo de coisa. É. Ou às vezes eu até falo que às vezes o rock fica meio que engessado e parado, porque tem a galera que realmente não vai querer mesmo. Agora, eu acho que tem muita banda da hora, tipo das outras séries, né? Tipo, vamos dizer que tem aquela série A, série B e tal. Tem uma galera Sim, da sim, série A. sim. A gente que é da série C, vamos falar assim, a gente, dá pra gente pegar a galera e se organizar e fazer os negócios. Não Dá, precisa- claro que dá. Na verdade, o mercado de rock, vamos falar de rock porque nós somos Sim, do rock sim. e do metal e tal, mas o que precisa fazer é isso mesmo. Não adianta você achar que você já só pode tocar no A. É só Lollapalooza Rock in Rio. Não, cara, pelo uma contrário. coisa que a galera Nos se Estados engana, Unidos, tá? os caras vivem de underground tranquilamente, com a E bandinha lá a realidade dele. é essa, tá ligado? É. Lá a realidade, tipo, a casa não tem nada, a casa só é, tipo um lugar grande e os caras falam assim, olha, a gente não tem nem equipamento, vocês se viram com equipamento. Aham. Eu falei, poxa, por que a gente não... Tá, os caras têm aquela questão do pequeno e médio, tá ligado? E a gente às vezes fica meio que no ostracismo e meio que na maluquice de só do maior, mas a gente fala assim, mano, mas... Todo mundo quer que ser grande, E aí, mas calma, é legal? né? Puta, legal pra caralho, eu não vou negar. Pô, os caras falam assim, ó, vamos tocar. Eu falei, claro, você vai falar, não, claro que eu vou falar, não. Mas, imagina. poxa, se eu botar uns pingos nos is mesmo pra gente começar a realmente ter mais essa garra, essa relevância que a gente quer ter, mano, é pequeno, médio ali, sabe? Vamos fazer um médio, depois vai virar uma parada meio que a grande prazo, sei lá, longo prazo, um pouco maior. Mas eu acho, Bob, que vocês Foda. estão particularmente olhando assim, que eu fico feliz de ouvir isso, que vocês têm um grupo de bandas de nu metal, tem a questão do Mario Titin aí, que tá ajudando a fomentar, você tem o Muqueta Records, você tem... Cara, Você tem, puta, cara... Mano, e sei lá, dá pra nascer alguém pra falar que a gente não faz isso, mas aqui mesmo a gente sempre teve essa questão de ajudar. Que legal. Sabe, de ajudar, de tentar até de trocar ideia, até de fomentar algum rolê, sabe? A gente sabe que tem bandas que fazem isso também. Por exemplo, a gente pega o Laboratório tem um festival desses caras lá também. A Distant Shores também fez um evento muito foda, gigante lá na Burning House, que é uma outra casa Burning House, gigante que animal. também abraça. E eu acho que, por exemplo, essa galera mesmo tem que ser também, tipo, os caras estão se matando pra fazer, sei lá, às vezes pra uma battle do Lollapalooza. A galera às vezes tinha que se juntar mais pra ajudar essas bandas a fomentar mais os rolês, Tá tá, certo, ligado? cara, E acho que é aí que vai Vai dar mais crescer incentivo. junto, né? Então, às vezes o E cara tá vai... mais perto ali, né? Tá Não, é mais só próximo. isso. Eu vejo a galera, às vezes, com todo o respeito a quem fez, mas às vezes querendo pagar um influenciador, às vezes investindo num bate impulsionado e tal, não sei o quê, pra jogar no Lollapalooza, eu falo, velho, será que se você tá jogando essa grana pro Lollapalooza, você não podia estar incentivando qualquer outro canal que tenha uma acessibilidade, tenha uma vitrine maior, tipo, de vocês mesmo, ou alguma banda que tenha essa questão de fomentação, de ajudar para fazer sei lá, um festival em algumas cidades pequenas ali. Claro. Pega isso e direcionar para isso, cara. Não fica direcionando só na questão do YouTube ou o Instagram, seja lá o que for, que às vezes isso não tem uma conversão. Não, e aí sim você tem as ferramentas que é o que a gente tava falando, da ferramenta Sim. ser o braço e não ser dependente, tem como fazer. Pô, Bob, queria agradecer muito, cara, você aqui. Quer Eu- deixar um recado aí, Bob? Fala alguma Eu coisa. desculpo ficar palestrando, gente, que se deixar, eu abro o PPT aqui e fodeu. Mas, Porque cara, tem história pra caramba. E assim, claro, sigam lá que o Fornoff é oficial, a nossa maior rede de arroba comunicação. Kill for Nothing lá no Instagram. Isso, arroba Kill for Nothing oficial. Instagram Oficial, sim. é o que a gente mais conversa com todo mundo. A gente tem grupo também de WhatsApp, se quiser trocar ideia, troque ideia também. Uma coisa que eu sempre acho legal
se você gosta de banda, se você tem uma banda autoral, se você curte as bandas autorais, sempre apoia essas bandas também, sabe? Mano, compartilhar que sempre é de graça. Você não, mano, você faz isso em qualquer momento do seu dia, você faz isso. É verdade. Fiquem espertos também em associações, as associações estão para ajudar, tá ligado? Também. A gente tem a Consciência Cultural, a gente tem a Associação Cultural do Rock também. Eu, particularmente, eu trabalho com a galera da Associação Cultural do Rock. Show. E, assim, a gente tá com uma luta de umas coisas bem bacanas, assim, de tentar trazer até facilidade para os músicos também. Né? Então, por exemplo, a Associação Cultural do Rock agora, a gente tá meio que lutando para criar até um canal de WhatsApp para serviços para musicistas, sabe? Vamos sentar aqui e conversar disso daí. Eu posso chamar o presidente Vambora. da associação se quiser. Você troca ideia com ele, que é o Daniel lá. O Geber, ele é guitarrista da Power Blues. É um cara que, mano, sempre teve essa questão de ajudar também, né? Então eu também só comecei a... Vamos conversar disso, cara. Não, ele é um cara que, cara, se você for ver, muito, cara, um cara que eu admiro pra caramba, e não é à toa que eu comecei a trabalhar com ele, essas coisas, por causa disso. Sim. Então, é o cara que fomenta também, né? Então, até de, pra você ter uma ideia, a gente tá querendo trazer até plano de saúde pra galera, tá ligado? Então, assim... Legal. É uma profissionalização porque é uma questão, sabe assim, Claro. ensinar a galera a fazer edital e todas essas coisas. Pô, que animal, cara. Então, assim, a gente sempre tem essa questão mais social para ajudar as bandas e tudo mais. Sim. E a gente tá com esse ímpeto de sempre tentar fomentar, entendeu? É legal você falar isso, porque não é só a gente fica, às vezes, quando pega essa coisa de falar, o social, parece que fica uma coisa meio de. Pode ser uma coisa só de ajuda, assim, de mendigar. Cara, Tô falando na melhor que maneira eu falo possível. assim, não, sabe sim. assim, tadinho, o social ajuda. Não, mas vocês estão falando de uma parada. A gente fala porque, assim, a gente sabe a falta que faz. A gente é banda, a gente sabe que falta espaço, falta vitrine, a gente fica tretando com mídia, tá ligado? Porque às vezes a mídia põe uma atenção. Quem gosta, desculpa. A Anitta tá falando mal dos caras que estão pirateando a porra da camiseta dela. Mano, dane-se isso, tá ligado? Eu falei, tem muita coisa. Não foca nisso, né? Não foca, isso sai, porque isso aí é o que espalha. Não, mano, tem muita galera, mano, tem. Sabe, que nem aqueles perfis que, porra, os caras não ficam notificando notícia boa, tá ligado? Sim. Então, assim, e tem muita. Vai, que nem. Tem muita banda que, mano, tá sempre lutando, sempre fomentando, sempre tentando ajudar. Às vezes não é só a gente, às vezes tem bandas de outros lugares, sabe? Líderes de outros lugares também, de outros estados também. E, mano, tá todo mundo na correria, sabe? E essas galera que eu acho que tem que começar sempre a ter vamos fazer tá um trabalho disso daí, cara. Legal você falar dessa turma aí de associação e tal. E vamos fazer. Vamos fomentar isso aí, Bob. Da hora, cara. É que eu falei, se deixar, cara, a gente vai virar um. Vai virar um podcast. Pega o podcast, vou bater uns recordes aqui. Mas, cara, o que precisar de ajuda aí também, pode contar com a gente também. Não só comigo, também particularmente. Somos vizinhos, tecnicamente. Somos vizinhos e... Cara, que o For Nothing animal. Puta som. Obrigado, cara. Obrigado. Som. Dá pra ver que é um trabalho de quem tá lutando mesmo, bem feito e diferente, porque parece que é tudo meio igual por causa do new metal em cima, não é. Tem uma coisa muito moderna, super atual os assuntos, atuais os assuntos. Parabéns, cara, animal. Vamos botar o que esse filho aí tá indo muito bem, tá? Que bom, esse cara, tá indo muito falar bem. Muito aí, cara. Foi uma luta, a gente sabe o quanto foi pesado, a gente sabe... Aquela coisa, sabe? Tipo, muita luta, beleza. Aquela coisa de trabalho bem feito vai te trazer depois uns resultados legais. Certeza, isso aqui, cara, é o que tá abrindo porta pra caramba e... Galera, curtam pra caramba, sabe? Compartilhem. A gente ainda tem algumas mídias físicas ainda também. Uma hora vai acabar. Legal. Mas aí vamos deixar. Você fazendo coisas pra caramba aí, cara. Legal, cara. Isso. Obrigado, viu, Bob, pelo seu tempo disposto aí. Antes que eu esqueça. Por favor, fica à vontade. O cara vai me matar se eu não falar isso. Fale. Eu e a Mandy também, a gente também tem uns outros projetos também que a gente gosta de fomentar, né? Então, o que a gente tava falando, bem, falei isso no podcast inteiro. Mas a gente tem um portal que faz parte chamado Metal Never Die. Metal Never Die, aqui. Isso, eu acho que eu esqueça. Metal Never Die. Galera. Porque acontece, esse portal, eu e a Mandy, a gente tá meio como quase representante das bandas de São Paulo. A gente gosta de ajudar as bandas, porque às vezes a banda precisa de um clipping, de falar sobre o trabalho, de ter um espaço midiático e às vezes as bandas não têm. Né? Então, às vezes tem que pagar alguma coisa assim, não, a gente faz de boa, sabe? Então, assim, quem estiver lançando alguma coisa, vai lançar algum clipe, vai lançar alguma parada, manda pra gente, a gente faz uma matériazinha lá, coloca lá,
você pega esse clipe e coloca no seu portfólio e te ajuda de alguma forma, tá ligado? Puta, que animal, cara. Então, e é um puto espaço, a galera é de Minas e de Brasília. Metal Never Die tem um Instagram? Tem Instagram, tem uma página, tem um portal. Eu cuido geralmente até dos canais também, tipo de YouTube, de... Depois eu vou escrever embaixo aqui também pra gente deixar na tela aí, cara. E é uma galera que tá assim, que nem você e tudo mais, é uma galera que tá fomentando uma cena, sabe? Então Pô, tá pegando legal. essas bandas e dando oportunidade. E a gente tá começando a querer trabalhar com mestres de bandas também, pra dar esse suporte pros mestres de E banda. é legal que até pra mim, pra eu pesquisar umas bandas pra trazer pra cá também. Cara, fica à vontade, que, mano, a gente sempre coloca a banda, mano, a gente tá quase um ano trabalhando com a galera lá e tal, e a gente tá levando banda pra lá, sabe? E aí Legal. tá querendo trabalhar o quê? Ah, pô, às vezes a banda não tem condição de fazer um merch de uma camiseta. Claro. A gente senta pra fazer um merch com a galera e tal, e a gente fala assim, mano, relaxa. A gente faz um acordo lá, deixa tudo meio bolado, mas a gente não quer levar o custo pra galera, a gente quer trabalhar com o quê? Com a galera que é meio que do limbo, a galera que se lasca a semana inteira pra fazer um rolê. Não, e pra a fazer uma própria coisa e tudo cabeça mais. da banda. O cara às vezes tem que se pensar em fazer o show e ele tem que se Sim. desligar um pouco. Ó, beleza, o Bob tá lá me ajudando com a camiseta, eu vou aqui. Sabe aquela focar coisa, no tipo, show. mano, o cara não tem uma loja Não virtual tem. pra vender as paradas. Lá a gente consegue agora, sabe, suportar, aguentar. Então, tipo, até matéria mesmo. Pô, vou lançar um clipe, vou lançar um disco, vou lançar um negócio. Mano, manda pra gente, não tem onde lançar. Mano, onde a gente coloca lá. E é uma forma de ajudar todo mundo. Puta iniciativa, Bob. E é isso. Parabéns, cara. Sempre Mais um fazendo alguma negócio. Dá coisa. pra ver que vocês são os Faz cara coisa foda pra do caralho. bem. Cara chato da porra. Não, pelo amor de Deus, velho. Na verdade, o intuito do canal é isso aí, cara. Que legal, mano. Bob, obrigado mais uma vez aí. Obrigado mais uma Precisa vez, de alguma mano. coisa, Tamo junto cara, aí. precisar de Só qualquer dá um coisa, toque dá aí, um velho. toque, beleza? Tamo Valeu. Pessoal, mais então um programa aqui do Vitrine Rock. Hoje com o Kill for Nothing, o Alessandro Bob aqui. Gente finíssima, batalhador. Agora tá entrando na curadoria aqui de bandas também com o Metal Never Die, com a Mandy. Baita guitarrista, baita cantora. Parabéns, viu, cara, pelo trabalho aí. Tamo junto, mano. E fiquem mais com o próximo programa aí de Vitrine Rock. Valeu! É, caralho.